Perfeito. Então, voltando ao intervalo, basicamente o que eu passei até agora é o core principal, assim, da parte do PNM, que é a parte de extração, simulação de uma e duas fases e a visualização das curvas do, de KRW, KRO e KRW, e junto com a visualização, né? Tanto os gráficos quanto o modelo. O que eu vou passar agora são métodos adicionais e alguns de finalização, né? Alguns que são recentes, outros que a gente ainda tá investigando, mas que são mais pontuais. Então aqui eu mostrei as curvas de permeabilidade relativa. A gente consegue também ver as curvas de pressão capilar. Particularmente interessante quando a gente está investigando índices de molhabilidade, mas também ele traz bastante informações sobre aquela questão de resultado experimental, porque, como eu falei, né, a simulação a gente pode colocar qualquer pressão, mas o laboratório é limitado, então aqui a gente consegue verificar se o que a gente está simulando tá conversa com aquilo que é possível no laboratório, ou mesmo na rocha real. Então, é mais é isso que a gente tenta ter aqui, essa verificação de pressões. E, claro, a gente usa para cálculo de índice de molhabilidade. O índice de molhabilidade, a gente tem dois, né? O AMO e o SBM, esse aqui é o SBM asterisco. Lembrando, é o mesmo valor, se aqui o SBM sem asterisco, ele vai de menos infinito até mais infinito, com asterisco é só esse valor normalizado. E por que a gente tem isso aqui? Isso aqui foi baseado num artigo que o pessoal da Petrobras trouxe para nossa atenção, que é esse trabalho do Dixit, que ele faz uma avaliação mais a fundo e coloca que tem esse comportamento mais central aqui para a maioria das amostras, mas que ele pode se deslocar para cima ou para baixo dependendo de correlação que a gente tenha em termos da distribuição do ângulo de contato em função do raio. Então aqui, o MWL probabilidade preferencial a molhabilidade ao meio, ao invasor grande, ou seja, correlação positiva. Maior ângulo de contato em raios maiores, aqui maior ângulo de contato em raios menores. E no meio seria sem correlação. Então ele coloca, as linhas são modelos, os pontos são resultados experimentais, e daí ele traz essa avaliação. E a gente teve bastante interesse, então a gente adicionou no GeoSlicer esse cálculo. Então aqui a gente, depois de um teste de sensibilidade, a gente consegue rodar o, aqui no Carrel EDA. A terceira opção é o plot de índice de molhabilidade, onde a gente coloca o AMO e o SBM. E a gente consegue verificar esse comportamento. Tem sido particularmente interessante para verificar o modelo de distribuição de ângulo de contato. Então, por exemplo, esse comportamento mais linear, aqui mais conforme o previsto pelo Dixit, a gente consegue com a fração de contato, pegando uma amostra uma distribuição muito molhável a óleo, outra muito molhável a água e variar a distribuição entre esses dois. Dessa forma a gente consegue essa distribuição mais, mais linear. Quando a gente tentava com uma distribuição única mudar o centro da curva do water wet para o oil wet, a gente tinha um comportamento que era bem mais estranho, tinha esse comportamento de degrau aqui. Então, essa é uma ferramenta que a gente adicionou com uma forma adicional de verificação dos modelos que a gente coloca lá na parte de simulação, que é o que a gente tem encontrado a parte mais crítica assim, desse fluxo PNM, que a gente coloca de ângulo de contato. Nós temos aqui dois cross plots, que é o cross error e cross parâmetros. Então a gente tem várias propriedades que a gente extrai da rede, né, onde a gente, da curva no final da simulação. Então quando a gente vem aqui nos resultados, a gente tem os inputs, mas no final a gente tem os results, que são informações que a gente extrai da curva de
KRW e KRO no final. Então tem o SWI, que é a saturação inicial, o KRO no SWI, pressão capilar no SWI, certo? Tá, isso aqui tá descrito no módulo do curso. No final temos os índices de mobilidade, o índice de mobilidade de água e o índice de mobilidade de óleo, porque o amor é justamente a diferença entre esses dois, mas alguns usuários queriam ver só não a diferença entre os dois, mas qual, qual os valores que eles têm. Isso é uma discussão se a mobilidade mista são muitos ângulos perto de 90, ou é uma mistura mais equivalente entre ângulos baixos e ângulos altos. Só pelo índice de mobilidade não dá para identificar, mas a gente tem os índices da água e do óleo, a gente consegue ter essa estimativa. E daí que a gente consegue cruzar essas, essas informações com alguma propriedade. Então, aqui a gente consegue ver a pressão capilar em função da saturação no cruzamento. Então, aqui o cross é o ponto onde a curva de carre na drenagem, perdão, na embebição, onde a curva de KRO e KRW se cruzam. Então, aqui a gente tem a pressão capilar e a saturação. Então, a gente identifica que quando a gente tem a fração maior com mais ângulos oil wet, a gente tem pressão capilar alta e um SW um pouco mais baixo, mas que o que mais varia é a pressão capilar, a saturação em si ela fica mais próxima, assim, bom, relativamente próxima, que a gente tem 35% e 20%. E no parâmetros é a mesma coisa que a gente pode colocar o x e o y nos parâmetros e, e o erro em relação à variação, né, dos parâmetros na escala de cores. A gente tem aqui a tabela de correlação, né, que a gente viu visualmente nos gráficos anteriores. Aqui a gente tem valores tabelados de correlação entre os valores. Mesma coisa, só que com parâmetros. Autocorrelação de resultados, seja quais resultados. Interferência, que é para verificar se alguns dos nossos inputs têm interferência de segunda ordem com outros. Só nesse caso, é, não tem os dois valores que estão na diagonal principal estão com baixa confiabilidade, ou seja, não interage. Porque, mesma coisa que a forma de lista, isso aqui quando a gente varia 20, 30 parâmetros, a gente consegue pegar os que têm maior interferência para saber o que a gente precisa variar mais, né? Simulação seguinte. Interação de terceira ordem, não temos aqui porque a gente variou só dois parâmetros. E é isso. Eu passei meio rápido nesse aqui porque eles são do cross error até aqui o third order interactions. Eles são análises estatísticas meio textbook, né? Eles são tirados do que se pode extrair de dados, análise exploratória. Mas vai depender muito, o que te interessa vai depender muito da amostra e o que está se querendo avaliar em termos de parâmetros de entrada e parâmetros de verificação. Então, não faz sentido ter uma descrição muito extensa de cada um deles, que vai se estender muito, e o uso é muito pontual. Está descrito eu acho que na documentação ainda não está, mas tem no material do curso. Daí é possível verificar o que é de interesse para cada aplicação. E aqui, a gente tem a gente não rodou a simulação com a distribuição, mas que isso aqui é uma forma de depuração dos parâmetros de ângulo de contato que a gente colocou, que permite ver como a gente distribuiu e quais são os ângulos de avanço e recuo para cada uma das distribuições. Isso aqui foi particularmente útil quando a gente estava avaliando a curva de Morrow, porque a gente estava identificando que mesmo com os dois ângulos de contato a gente tinha tudo muito oil wet e water wet, mesmo com os ângulos intrínsecos mais perto de 90 graus. Daí foi um dos pontos que a gente colocou para considerar a distribuição constante como sendo mais adequada que o módulo. Certo. Então, esse aqui é o KRDA. A previsão de produção seria de certa forma, a etapa final da simulação, na medida que a gente usou a variação da curva e dos parâmetros para identificar que
temos um teste de sensibilidade bom, a gente pode fazer uma inferência de quanto aquela curva implicaria, se aquilo que a gente mediu no plug for representativo do reservatório todo, quanto nós teríamos de produção, né? Isso usando o modelo do Buckley-Leverage. Então aqui a gente pode rodar no teste de sensibilidade, ou seja, rodar a simulação e de todas as curvas que a gente tirou naquela nuvem de curvas e ver qual seria a produção de cada um deles. Tem um cálculo envolvido aqui que ele tem uma minimização de curva, por isso que a gente simula, mas não é um processo muito lento. Só porque eu falei que na hora lento vai demorar, né? É, Quando a gente espera, ficou alguma dúvida? Algum ponto que gostaria que eu aprofundasse na parte anterior ou podemos seguir? Não, certo. Então aqui a gente tem, quando a gente tem o Buckley Leverage em cima de um teste de sensibilidade, ele gera também uma nuvem de curvas de produção. Ele vai identificar as curvas pessimista, realista, otimista, que seria o 10% inferior, a metade, ou a mediana e os 10% mais com mais produção, conforme pode ser medido em tempo adimensional 1, em função da quantidade de produção. O que são os eixos, né? Aqui é um tempo adimensional, que seria o tempo necessário para entrar a quantidade de água em função do volume total do meio poroso. Então aqui seria depois a gente inserir na nossa simulação quantidade de água igual ao volume total do poro. E aqui a quantidade de óleo produzida em relação ao total do volume do poro, ou seja, o quanto foi extraído. Lembrando, isso aqui não foi extrapolado para o reservatório, qual seria o comportamento do modelo do Buckley Leverage se a nossa rede que a gente extraiu do plug fosse representativo do, do volume inteiro. Então ele é uma aproximação, mas ele dá esses valores. E se a gente quiser fazer uma avaliação mais pontual de uma das curvas, com a descrição de onde veio os resultados. Já que tá. Espera que não foi. Um segundo. Agora sim. É. Então aqui a gente seleciona uma das curvas, né? A curva 45. Daí dá a previsão de produção, como é só uma, não tem pessimista, realista e otimista, é só a curva dela. E aqui embaixo a gente tem as curvas que foram geradas para obter o resultado final pelo Buckley Leverage, né? Lembrando, então, resumidamente, o Buckley Leverage, a gente tem a fração parcial, que é o FW. Aqui, para o nosso modelo, nos testes iniciais, se a gente pegava o FW e calculava direto, só pegando o KRO e o KRW, direto dos dados gerados e aplicando aqui a viscosidade, né, que é a equação do FW, essa curva de FW ficava muito ruidosa, a gente não conseguia calcular choque. Então, o que a gente aplica? A gente usa uma média móvel, com uma média ponderada, com gaussiana. Aqui a gente coloca um smoothing, que seria dos dois pontos acima e abaixo. E isso a gente consegue fazer um, um nivelamento dessa curva de KRO a KRW, que seria a linha. E a partir disso a gente consegue gerar um FW mais regular, que a gente consegue então calcular o ponto de choque, que é onde cruza uma tangente começando em 00, onde ela cruza em um único ponto FW. Isso nos dá o ponto de choque, que é quando, pelo modelo do Buckley Leverage, seria quando a frente de óleo alcança os outlets. E com isso a gente tem onde a gente começa a produzir água e óleo, e daí a partir do FW a gente tem a produção a partir desse momento, né? Como a gente tem um FW muito alto nessa curva específica, depois que a água chega no, nos outlets, ele praticamente só produz água. É. Mas lembrando, é um modelo que a gente só aplica como ele está descrito na literatura aqui. A segunda parte ficou meio rápida, né? Esses então são os modelos que a gente tem. Faltou um que é um módulo novo que ficou mais pra cima, mas é mais
a gente coloca mais pra frente, que é o módulo do Cabs Heavy, né? A gente tem no GeoSlicer, não sei se o Márcio falou, falando localmente, né? Tem o Cabs Heavy que roda o microtom, mas localmente a gente tem o Heavy por porosidade. Só que porosidade nem sempre é um bom descritor de volume elementar representativo, então a gente tem aqui a forma de calcular pelo CABS, e dentro do PNM a gente faz dessa forma, né? A gente realmente faz um crop, aplica a extração da rede e calcula o CABS nessa rede extraída. Aqui eu vou mostrar como a gente roda. Aqui seria o quantos subsegmentos a gente faz. Então, se a gente colocar 10, a gente vai tentar a princípio com 10%, 20, 30, 40, 90 e até a amostra inteira. Aqui é qual a fração mínima. Se a gente não quiser testar com menos que 10%, a gente pode colocar que só o valor mínimo é 20%, daí vai fazer 20, 29, 38, assim por diante. Qual o modelo usa, né? A gente só tem o Ótimo, como a gente está rodando simulação de permeabilidade absoluta. São os mesmos parâmetros da permeabilidade absoluta, inclusive o modelo de porosidade subescalar. Desculpa, Luciano, você estava falando uma coisa, eu não estou escutando. Desculpa, não, estava errado aqui, mas na verdade eu queria saber, eu não entendi aquele mean length fraction ali, o segundo segundo valor ali. Ah, certo. É, deixa eu só colocar aqui então a gente, mesmos parâmetros. Quando a gente coloca na. Opa! Ah tá, aqui tem que selecionar o valor. Gera o resultado, depois a gente tem que visualizar manualmente. Só aqui, até como eu mostrei ontem, a gente já tem um crop aqui, a gente está fazendo crops do crop para rodar o cabs. Esse dado que não vai ficar muito interessante, mas eu deixei aqui aberto um rev que a gente gerou numa amostra maior. Tá aqui numa amostra sintética, que eu sei que estava no rev, e outra que não estava. Então aqui a gente tem por exemplo, aqui a gente tem uma amostra que o tamanho dela é 40 microns, 40, não, 40 milímetros, que é uma amostra sintética. Aquele por cento é o tamanho que a gente vai começar o nosso Rebs. Então, se é 10%, quer dizer que a gente vai fazer o primeiro teste num crop de 4 milímetros. Se eu coloquei 20, o primeiro crop vai ser 8 milímetros. Então, esse é o que significa esse mean length fraction. Daí que ele vai fazer isso aqui era uma forma anterior, agora a gente está fazendo isso aqui que é mais expressativo, que ele usa o raio estendido. Isso é uma consideração de como extrai os poros que estão na fronteira. Na versão anterior de GeoSlicer, se a gente tinha um poro que ele era cortado pela metade, a gente pegava essa metade aqui e extraía as propriedades como se fosse o poro fosse só isso aqui. Agora, a gente assume que ele continua, né? Então, se a parede do poro é aqui, a gente assume que ele é meio que espelhado. Então, tecnicamente é estendido, né? Mas a gente considera que ele é maior, daí isso a gente tem uma perda menor das propriedades na borda. Daqui a gente tem o CABS, calculado pelo PNM, em cada um dos eixos, à medida que a gente vai aumentando o tamanho do crop. Até 50% a gente roda múltiplos crops dentro da mesma imagem. E a partir que a gente chega em 50%, como começa a ter muita sobreposição, a gente roda só um crop para cada, para cada comprimento de aresta. Daí faz o mesmo procedimento do CABS, extrai a rede, aplica o modelo subscala, calcula a permeabilidade absoluta no cada um dos eixos e pilota aqui para ver se a gente tem essa visualização subjetiva do REV. Então, essa aqui é uma amostra sintética bem regular. A gente normaliza aqui o resultado depois de um certo valor e a dispersão tende a diminuir à medida que a gente aumenta. Que é a mesma coisa que a gente observa aqui na porosidade, né? A gente tem a diminuição. Mas aqui numa amostra bem regular, que é um stylides, a gente tem uma amostra que provavelmente não é heavy, né? Tá? Dá para observar aqui pela amostra. Se a gente tentar simular aqui, a gente vai ter uma probabilidade muito maior do que aqui. E é o que a gente apresenta, né? Tem uma dispersão muito grande dos resultados de permeabilidade absoluta, ele não estabiliza no valor, ele tende a aumentar e depois diminuir. Não, não fica uma reta. E apesar de que se a gente pegar só a porosidade, a gente poderia ser tentado a dizer que tem um semi-heavy ou algo assim. Então, aqui é o que a gente tem no resultado do Cabos pro Heavy.
Só que como eu mostrei, né, não coloquei numa amostra inteira aqui. Talvez tivesse resultado maior, porque ia ficar a tarde inteira aqui. Mas depois que a gente simula, ele gera uma pasta com cabos heavy. Se a gente bota para visualizar, ele tá aqui, funcional. Opa, essa aqui é a tabela. Aí embaixo que é o gráfico. Daí ele mostra aqui os resultados do cabo heavy. Como eu falei, né, como uma amostra pequena, que já é um crop, tem um comportamento bem estranho aqui, né? Ele nem consegue calcular o cabos direito, que no começo não deve estar nem percolando nesses crops menores. Mas isso, esse é um módulo novo que a gente implementou, a gente já validou, digamos, com dados, né, de, de amostra, mas a gente tá disponibilizando ele para o pessoal usar, assim, para fazer análise mais prática mesmo, realmente usar para validar. E a partir desse Cabs Heavy do PNM, a gente pode fazer aquilo que a gente conversou ontem, de alinhar a curva e jogar para fazer um mapa de permeabilidade? Eu acho que não, porque a princípio, para gerar isso aqui, tu já precisa ter um mapa de porosidade. Esse seria para uma verificação posterior se a imagem é representativa. Pode repetir, Rafael, a sua resposta, não entendi. Que, que nesse caso, para gerar esses cabos, a gente já precisa ter um mapa de porosidade. Então, eu não sei como a gente poderia usar isso para calibrar o mapa de porosidade. Eu teria que. Não, não, no caso é porque ontem, que acontece, vocês falaram que vocês podem é, é, utilizar aqueles valores que também é Cabs Heavy, só que não é no PNM, né? Você faz a partir do mapa ali. Isso, não era. Isso, o numérico, aí você utiliza para alinhar a equação e aí gerar um mapa de permeabilidade, no caso. Aí eu queria saber se poderia seguir o mesmo princípio, porque também é um cabo Jebus, né? Sim, também o cabo Skype. Assim, o princípio é o mesmo, mas eu não vejo como o mapa de permeabilidade poderia ser usado aqui. Porque o. É, A gente pode, era uma teoricamente. matriz, né? Esse no Oi? PNM não, é porque o PNM, ele de fato ele não é um grid, né? Igual um mapa de porosidade, né? Mas, enfim, só pensando. Se a gente tem um mapa de permeabilidade, a gente consegue calcular os poros sob resolução sem precisar do modelo de antes para unidade absoluta. A gente pode calcular direto a, o por Darcy, calcular a condutividade dos poros sob resolução. Seria bem interessante. A gente não implementou porque não era o cenário que a gente estava implementando o modelo, né? Que seria só micro-CT e MCP, mas se a gente tivesse mapa de permeabilidade, seria uma informação interessante, uma informação adicional para a extração da rede. Porque daí nesse caso, para a permeabilidade absoluta, a gente não estaria dependente de um modelo adequado da escala sob resolução. A gente teria direto a permeabilidade daquele poro. A permeabilidade não, o inverso, né? A condutividade do poro, que seria só sobre permeabilidade. Não, tranquilo, tranquilo. Entendi. Então, algo que poderia ser usado para melhorar o modelo do PNM, mas é algo que teria que ser adicionado, ele não tá incluso. Inclusive, seria um estudo bem interessante. Só teria que Sim. contextualizar isso. Porque com o mapa de permeabilidade, entrando um pouco mais. Porque o mapa de permeabilidade, ele ainda não resolve toda a questão do PNM, porque a gente consegue a condutância dos poros, mas a gente não consegue nem a pressão capilar de entrada e nem a pressão capilar a gente até pode estimar, mas a gente não consegue ter as saturações dos poros. Então a gente não sabe quais que estão prendendo, quais que estão permitindo a passagem de água e óleo. Então a gente ainda precisaria usar depois o modelo dos capilares, do feixe capilares.
mas é algo que poderia ajudar a ajustar os valores de condutividade. Então, a nossa pressão de entrada estaria dependente dos raios que a gente atribui, mas a condutância estaria mais fixa, mais firme. A minha ideia, na verdade, era para gerar um mapa de permeabilidade, na verdade, que eu estava perguntando. Isso. Com esses valores, né? Enfim, mas eu não sei se ficou muito, se eu arrumei mais confusão do que. Eu teria que entender um pouco melhor como ser essa resolução. Porque, assim, por mais que o, o PNM ele vai gerar as propriedades de condutância e mapa e a, e a pressão local em função dos poros e das ligações lá no esqueleto dele, a gente, inclusive, tem um módulo que converte de volta, né? A gente não tinha para pressão, a gente tem para saturação. Então, você já tem um mapa para calcular o mapa de permeabilidade a partir do CABS, REV, do numérico. A gente pode usar esse módulo que faz essa conversão de volta para ter a mesma informação e também gerar. Então, é viável, sim. Teria que só realmente organizar. Que a gente tem um módulo que a gente usou para comparação da nossa simulação de saturação com um teste de saturação com tracer, que a gente chama a amostra do Camogê, não, a gente chama a amostra acho que era do Petrobras. Enfim, que eles tinham o avanço do escoamento, a gente tinha a nossa simulação lá que é essa que eu mostrei, só que uma era volumétrica, outra era em rede de poros, a gente queria comparar os dois, né? Então a gente tem um módulo que, que consegue gerar nos dois domínios, né? Que chama o domínio de poro e do domínio volumétrico. Então dá para converter. Só ter que ter esse trabalho de pegar os módulos que foram para outra coisa, mas adequar isso. Sim, sim, compreender. Então acho que eu podia ter falado mais devagar, né? Já, a parte do PNM que tinha para mostrar é isso. Eu abro agora para dúvidas de qualquer parte. O que temos? Direcionamento. É, aquela ideia de fazer no computador de alguém acompanhando é sempre bom, né? Mas fica por todos. Se quiser reproduzir em algum dos. Alguém abre a live da sua máquina e tenta. É tu mesmo, Luciano. É tu mesmo, não, é quem chama. Tá. Perguntou pra cacete, pô. Aqui eu tenho uma amostra do pré-sal, posso tentar é, abordar, abordar ela aqui. Eu tô tentando até, na verdade, eu tô até na segmentação dela ainda. Isso aqui é meio pesadinho, né? Então, eu tava voltando, tem que ficar olhando aqui a apresentação também, né? Então, eu ainda tô na segmentação. Se vocês quiserem acompanhar o fluxo aqui, Quer compartilhar a tela para ver como é que tá? pode ser só pegar uma água antes, então. Eu vou. Tranquilo. Alguém acompanhou o processo do computador? Tiveram algum erro, algum travamento?
Senão a gente pode tentar rodar a amostra da cena mesmo, porque dependendo do tamanho, a segmentação pode demorar um tantinho ainda do Luciano. Temos algum voluntário? Hoje eu não consegui acompanhar, então nem rola. Rafael, Márcio, Oi. é, vamos fazer aquele fluxo então? Ou não sei se mudaram? Não, pode pegar a tela. A gente já pode ver como é que tá. Tá, beleza. Só um segundo. Ah, o Gênio tava falando de microfone fechado. Estão vendo a tela aí? Sim. Tá, beleza. Então, eu carreguei uma amostrazinha aqui, aí resolução de 10 micra dela. Tava segmentando, vou até desativar aqui só pra mostrar. Carreguei esse cara aí, eu dei um crop nela, mas o crop não pegou legal o cilindrão mesmo. E aí eu tava vindo pra segmentação, então primeiro eu tava no sample segmentation, né? E aí tava tentando encontrar uma maneira de preencher tudo para eu poder mascarar ela, né? Ou seja, quando eu tiver aqui só pela máscara, eu ter os meus dados, né, em volume, só a amostra mesmo, né? Sem pegar as bordas e sem pegar essa parte aqui. Só que aí cada clique que eu dou é um ano processando a parada. Então, enfim. Mas para poder gerar o volume e aí sim eu poder segmentar é, é, real mesmo para definir que é poro, microporo, sólido de referência, né? Para poder gerar o mapa de porosidade. Isso é o que eu estava fazendo aqui. E aí, como eu só tenho uma amostra, eu vou fazer a partir da segmentação. E aí, o que acontece? Só que ela tem uns poros enormes, né, aqui dentro dela. E aí, eu até tiro uma dúvida rápida aqui, é quanto mais eu aumento aqui, não sei se o Marcelo também, não sei se você responde também, Rafael, mas quanto mais eu aumento o throat size pixel, mais eu vou conseguir pegar esses caras aí na minha segmentaçãozinha, né? Certo.
No que, assim? Sim, sim. É, aí fica naquele jogo de ganha, 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 perde, né? É. Então eu vou, enfim, vou tacar um 30 aqui, porque eu dei 20 tinha o Gustavo fora, eu vou tentar dar uma apply e aguardar. É isso que eu tava pensando em depois fazer um Magic ali pra fazer isso aí. Uma das coisas, né, aproveitar o gancho, que a gente tem lidado, né, nessa, nessa problemática de carregar a imagem no Spotify, agora falando no código por fora, né, sem necessariamente, isso aconteceu do GeoSlicer também, né, mas sem necessariamente ser dentro do GeoSlicer. Esse cara aqui que eu tô segmentando, exatamente ele que deu o problema ao tentar extrair a rede no Spotify e no GeoSlicer, né? Vamos ver. Tudo bem que eu tava com a versão, né? Quando eu fiz isso, tava na 2.50, 5.2, 5.4, não sei. Vamos ver nessa agora aí do curso que vocês forneceram, né? Essa que tá disponível, eu não sei se vai se fazer diferença, né? Mas esse cara aqui é um monstro de dados, né? Pelo que eu tenho aqui. Qual que é o tamanho dessa amostra? Ahn, eu dei um crop nela agora, mas se eu pegar a pasta dela aqui, é, aí ela aloprou aqui já, mas se eu pegar a pasta, ah, sinistro. Uhum. Você tá com quantas amastas abertas, Luciano? Que tá pegando 320 GB de RAM só o GeoSlicer. Cara, eu só tô com esse cara aqui. Ah, não, não, eu dei um crop nele, não sei se tem que apagar ali. Então você tá com mais de um. Hum. É. Aqui, ó. Olha só, tenho aqui 11 mil itens aqui na parada. Ah, não, mas tá incluindo a subpasta aqui que eu criei. Não sei se tem como eu quantificar aqui, mas vai dar 1, 2, 4, 7. Ainda tem essa parte aqui que até muda o nome, né? Nem sei porque que ela tá assim. Mas eu acho que ela não tá duplicada, não, porque eu dei o cropzinho nela, enfim. Ah, tá. É, essa quantidade aqui. E eu ainda dei um crop nela porque tinha, acho que é uma tampinha de holder ali, alguma coisa assim, não sei. Uhum. Olha, eu nunca testei numa rede tão grande. Falei, a extração não tem problema, só fazer o watershed não faz ideia de quanto é.
É isso que eu tava prevendo. Eu até achei ele aqui para fazer todo aquele preenchimento bacinal e naquela seleção de pixels ali. Eu acho que é isso aqui. Se eu for tentar representar mesmo, a gente fica até amanhã no curso aqui, né, no mínimo. Enfim, acho melhor até dar mais um cropzinho nela, para tentar reproduzir. O que vocês acham? Acho que pra mostrar hoje vai precisar. O que eu ia recomendar. Tá com até 5. Então, ele tava selecionando em 10 minutos ali, né? Eu já cheguei a preencher, só que ficou alguns porinhos para fora. Mas foi enquanto a gente tava conversando aqui no bate-papo aqui. É. Olha, mas pra. Tudo bem, pra hoje dá pra fazer um crop. Mas pra uso real, pra não perder essa informação, o que eu sugeriria é rodar o Snow 2 do que tá contido no JSAS, porque a gente usou o PyDT, que tá um pouco melhor do que o PDT. Uhum. Rodar por. Exportar essa imagem, rodar por fora, só o watershed. Daí o watershed salvar com a imagem e importar aí. Daí coloca ali. Daí, quando for extrair a rede, usa ele como aquele input opcional. Bom, então, é que, assim, o meu código do Snow 2, eu vou até pode até me esclarecer essa dúvida aí, Rafael. Se querer sair muito dentro do GeoSlicer, consigo até abrir rapidinho aqui para tu, com muito medo, mas vou abrir. Não sei o que vai acontecer com a minha máquina agora. Só abrir meu environment aqui, só para te mostrar exatamente nesse código que tá dando problema. Tá, beleza. Eu peguei até um subvolume dela, né? Um recortezinho dela. Nem foi cubo, mas eu consegui rodar ela. Então aqui, tá. Peraí. Tá. Esse aqui todo mundo conhece, né? Enfim. Uhum. Aqui eu não tenho. Eu não sei onde que eu tenho controle aqui pra. Então, Eu teria que tirar a saída daqui já, né? Pra ter a imagem como watershed. É isso que você diz, né? isso, aqui esse Network.Snow 2 ele faz todo o pipeline de extração da rede. Então ele vai fazer o Snow, mas ele vai também fazer a parte da extração, que é a parte que é bem lenta no PowerSpy, como ele tá lá no repositório deles, vai demorar demais. É, ele tá no Filters, deixa eu lembrar aqui a função exata. Porque, inclusive, o PowerSpy vai ter quando roda o watershed individual, ele vai ter a opção de rodar um que ele é paralelo, que é um paralelo entre aspas, mas que funciona. Uhum. Ele separa o cubo, ele tem que pegar uma, uma, um padding, né, mas que ele calcula automático ali, que ajuda bastante. Essa função aqui, deixa eu... Snow partitioning é um negócio assim Isso, funcional. Snow Partitioning underline N. Tem que usar esse Ah, underline N, que é esse que vai fazer em paralelo. Não roda agora, porque senão realmente vai conflitar ali com o que tu já tá rodando, mas essa função aqui. É, inclusive, não, esse não aceita o DT. não, Não, beleza. perdão, não é esse. É uma função errada. Essa. Snow partitioning, não. Não, esse é o. Esse aqui o. Esse aqui a gente usa no Multiscale porque o N é o número de fases, então ele permite que tenha a fase do resolvido e não resolvido, ele
extrai juntos. Mas, pelo que eu tô vendo nessa tua amostra, ele só tem a parte não resolvida, né? Não tem por resolvido. Ah, não, isso aqui é só, não tem o subresolução não, é só resolvido. Nesse aqui, no caso, esse aqui, só resolvido e não tem o não resolvido. E eu tive problema, né, pra rodar ele todo, esse cara aqui inteiro. Porque é o seguinte, o paralelo, ele só roda em fase única, não tem que rodar o N paralelo. Então, tem que rodar o. Deixa eu só. Eu não sei apagar. Não. Então ele não pega os poros não resolvidos, o paralelo. Tem que fazer separado. Tem que fazer uma vez para os resolvidos, outra vez para os não resolvidos, e daí somar as imagens. Ah, tá, entendi. Só cuidando para não sobrepor os índices, né? Então, se teu resolvido tem 1 milhão, ou não resolvido tem que somar 1 milhão e daí somar com o original. Entendi. Daí tu roda o watershed por fora, salva o watershed e carrega aí dentro. Entendi. Daí facilitar. Tem alguns aqui que uma coisinha ou outra fica pra fora assim, né, mas isso aí eu vou ter que dar um jeito de ajustar depois, mas vamos fingir que essa segmentação tá certinha pra gente não perder tempo. Vou até limpar o kernel aqui. E é, né, enfim, vou fechar isso aqui. Não sei se eu precisava salvar para deixar o kernel limpo, mas enfim, de qualquer forma. Tá, beleza, eu tenho meu segmento, né? Aqui, único já separado, então a ideia, me corrija, Márcio, se eu estiver errado, é pegar esse cara aí, sei que eu posso deixar como source, né? Mas eu vou criar um novo volume então. Vou sobrescrever aquele que eu já quero apagar então, esse aqui em cima. Esse cara aqui, ó. Esse aqui que é o antes de eu recortar. Tá, beleza. Ah, vou preencher tudo que tá fora com zero, né? Algumas pessoas gostam de preencher no tom máximo aqui também. E aqui não tem diferença. A diferença que na verdade que vai fazer aqui, eu posso marcar o no velho aqui para ele não me atrapalhar na segmentação, seria isso? Entendi. Uhum. Uhum. Entendi. Ah, uhum. A instalação de rede mesmo, né? Também. Uhum. Ah, Não, ele não tá usando ROI. Acho que vai afetar. Ele considera que é um mapa de porosidade do mango, né? Zero é sólido. então, beleza, vou marcar esse aqui, porque o que acontece? Quando eu faço por fora, pelo PowerSpy,
dá problema, porque se eu botar como nulo, né, os valores do exterior ao plugin, né, isso no meu código, né, isso, né, amadorismo meu, não sei, tem que ajustar isso. Aí, às vezes, eu já vi outras pessoas tendo esse problema, né, que ele espera que tenha um valor aqui na parte externa, um zero, alguma coisa assim, enfim. Então vou dar o fio assim. Pro PowerSpy tem que ser 0. Tem que ser zero mesmo? Aham. Entendi. Ele é uma array simples, não é uma masked array. Daí... Então vai dar ruim aqui agora, não? Então vai dar ruim, né? Sim, sim. Mas isso é só quando carregar direto no PowerSpy, né? Se não vai ter mais um processo aí antes. A gente vai segmentar o cara de novo aqui, né? Isso, fazer o core não. Uhum. Sim, na verdade eu quero fazer poro não, poro e microporo também, né? Então eu quero pegar as 4 fases só de referência e tá. Isso que é o absurdo, né? Tipo, só o fato desses caras estarem carregados aqui já foi 300 ponto ali, né? E ia ser uma máquina potente, né? Então, aparentemente, as operações sucessivas, né, principalmente o Watershed, vão estourar esse limite aí de 1 GB aí que eu tenho aqui disponível. Uhum. Uhum. Dear. Uhum. Então, a tabela em si que é a rede mesmo, é tranquilo. A visualização depende, às vezes pode ficar bem custoso, porque A visualização pesa. A mesma segmentação que é leve, que eu falei, o dato fica leve, a segmentação é leve, mas se você jogar para GPU, ou jogar para visualização, aí ele vai puxar bem, fica bem pesado. Uhum. que é por isso que tem a opção de não gerar visualização. Inclusive, eu não Nossa, falei. não, só porque a rede em si é simples, né? É uma tabela com uma linha por poro e uma por garganta, né? Então, que é tudo na escala de megabytes. Eu não recomendo ligar, pelo menos assim, na minha máquina sempre pesa muito, assim, né? Esses dados que são muito grandes,
que é a segmentação, tu faz uma segmentação bem densa, assim, ligar Uhum. o... com o... como é que é o... ligar a segmentação no 3D, porque fica super lento, assim, fica bem pesado. Mesmo com GPU e tal. Sim. Eu vou fazer outra segmentação só pra diferir daquela, ou você acha melhor reaproveitar aquela e O que tu quer fazer agora? agora eu vou segmentar mesmo. Aí eu separo aquela segmentação ou Tem uma nova agora. a segmentação real. Esse cara foi cara que eu sobrescrevi. Vou dar uma desativada nesse cara aqui. Dá uma olhada nele como é que ele ficou também. Alô? Oi? Não sei, eu não tô ouvindo o Márcio não. Tu tá me ouvindo aí? Eu vi um alô dele. Oi. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Agora eu tô ouvindo. Tá, liga ela pra gente ver como é que ficou. Sim. Tá, isso. Pode tirar também o berlim. Daí fica branquinho, bom. Ah, tem alguns aqui que não, né? Não caíram dentro da rede, ó, não caíram dentro do. Do esquema lá de junta. Tem que dar uma navegada, né? A gente não navegou pra ver se tá tudo dentro. Eu não vi, né? Eu que não vi mesmo. Uma técnica que às vezes eu uso quando começa já a ficar muito difícil de acertar ali a garganta, tamanho de garganta pra isolar, eu pego a tesoura e faço um cilindro bem próximo da onde tá passando esses buracos externos assim, tá? Deixa. Uhum. Aí ele faz de cima a baixo, né? Então ele pega a imagem toda e ele vai tapando tudo que tem no meio do caminho. Então você consegue fazer uma em cima, assim, só pra garantir isso. Era o que eu tava fazendo antes, né? Eu pegava lá no topo, eu desenhava Ih, caramba. Cadê o. Ah, não acredito, ele vai marcar tudo de novo. Cada segmentação. Eu vou aproveitar no banheiro rapidão, né? E já volto aqui. Mas que eu tava fazendo isso, eu pegava o slice do topo, né? Puxava a tesoura no círculo aqui, aí dava fio insight, né? Aí eu ia lá na base, via o que tava fora daquele círculo, se tinha algo dentro, algo fora. Aí eu fazia outro círculo, aí dava foi que nem achei que ia dar tempo pra mim. Eu tocava um não vou ser muito caxias, aqui eu vou ser mais, mas eu dava um. Tá, espera aí, agora ele tá fazendo. Faltou marcar aqui o film inside. Era só pra exemplificar o que eu tava fazendo antes. Tá. Agora vai demorar. Aí de novo, eu esqueci de marcar. Enfim. Agora você vai ter um problema que ele vai apagar a imagem. Eu erase direto, cara. Não, Eu não tenho nem como dá um pensar. voltar aqui, depois dá um voltar. Aí ele vai voltar. Tu não precisa segmentar assim, ele vai direto no multiple threshold e separa em os 4 itens lá que você queria. Sim, eu esqueço que o botão aqui é muito imediato, né? Enfim. Bom, isso é até um feedback interessante, cara. Talvez botar um deseja continuar. Porque quando a imagem é curta, quando a imagem é pequena, tipo, sei lá, lâminas, é massa ser bem eficiente, mas é porque é rápido, né? Agora, no teu caso, quando tem o 3D, realmente acontece essas coisas, assim, cara, faz a seleção de uma coisa e começa, putz, não é isso. Aí fica bem menos. Não, agora se eu soltar aqui, vamos dizer que eu desenhei o círculo aqui, ele vai preencher tudo, né? Aí depois eu ia lá na base, aí vi que tava fora, aí eu dava o outside ou inside pra ajustar isso. Então, é uma combinação. Então, se você quiser que fique bem certinho, mas que é o que eu falei, eu combino, eu vou lá no sample, gero com o sample, aí ele vai ficar só uns resquícios ali do né, o sample é aquela outra ferramenta.
faz só uns resquícios ali de buraquinho, aí eu vou fazendo esses tubos ou outras... Vou usando as outras ferramentas que são mais especializadas assim e vou tapando eles, né? Mas isso é quando eu quero bastante preciosismo ali na hora de separar, né? Sim, sim. Aí tu pode selecionar o Multiple Threshold agora. Aqui, né? Não, é a que tem uns gráficos ali, Não. Me perdi. Pode estar aí. Aqui. Aqui é segmentação pelo watershed, um múltiplo threshold, não esqueci agora. Ele vai fazer um caminho no teu histograma. Ele pega o histograma da imagem, né? Todos os dados montam o histograma e faz um caminho em cima do histograma. Aí ele vai ter o que ele tá fazendo? Ele tá clusterizando esse histograma. Daí você pode fazer alguns ajustes com as barrinhas ali para selecionar a região que tu quer, né? Sim. Para ajustar ela. Então, pessoal, ele separou assim, bem retinho ali, mas aí tu pode, por exemplo, puxar o amarelo ali para ficar só na parte de topo ali e tal. Essa ordem é importante, sabe? Por exemplo, se o teu sólido de referência tem valores maiores que os outros sólidos ali da tua imagem, daí tu vai querer que ele fique na ordem para baixo ali, né? Não essas... Então, isso também tem que levar em consideração quando for setar. No caso, tem alta atenuação, tu quer pegar esses branquinhos. Né? Às vezes eu prefiro sem o pulse, enfim, tô desacostumado também. Não, mas o pessoal tem comentado muito isso. É um feedback que a gente tem tido frequente, assim, né? O pessoal não gosta do pulse, não. Tanto que a gente foi recente esse negócio de habilitar, desligar os segmentos ali na lista. Foi recente, antes eles ficavam fixos, né? Agora que eles atualizam. Sim, entendi. Eu não vou ser muito criterioso não, para não... Ó, você vê que o fato de você ter setado como nulo, ele já ignora, ele nem dá a bola pro branco em volta ali, tá vendo? Tô vendo. Ele pinta aquela parte de fora ali, mas aquela parte você pode ignorar, porque esse aí é o define, mas ele é o branco mesmo, ele não tá nem selecionando. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Porque eu vi essa parte aqui e caramba, vai estourar minha mão filho. Isso aí é tipo um efeito que o preview gera, assim, mas não é, ele não vai pintar, não. Ali se tu passar o mouse ali vai estar undefined, nem tem valor. Enfim, vamos falar que esse cara aqui ficou legal. Ahn, é, eu queria saber como é que eu posso fazer também uma pelo watershed, né? Uma segmentação que tem muito workflow que eu vejo que eles utilizam a segmentação de watershed, né? Aí, só me esqueci agora onde é que fica. Eu ainda não estudei muitos vídeos ainda para memorizar legal. Tu quer fazer o watershed, tu falou? Segmentação do watershed, separar as fases essas 4 fases aqui através do watershed. Não, a gente não faz, isso não tem no nosso. O que a gente tem você pode separar a fase aquele modelo treinável lá que você faz as anotações. E aí você faz uma anotação para macro, uma para micro, uma para sólido de referência, uma para sólido, e aí ele vai gerar um resultado de segmentação baseado nas tuas anotações. O que tem de watershed é para fazer aquele particionamento do segmento que você escolher. No caso, se você escolher poro, ele vai particionar os poros, né? Vai gerar, vai quebrar essa segmentação que tá vermelha aqui, para você selecionar o macroporo. Aí ele vai quebrar ela, né? Individualizar cada poro ali e dar um símbolo para ele e vai extrair
das métricas dele, né? Tamanho, circularidade, tudo mais. Volume. Uhum. Eu não vou. Pode ter que tenha uma micro curiosidade por aqui, enfim. Vamos, vou só dar um apply mesmo. Deixa eu só ir rapidinho ali, já volto, só um segundo.